De volta com o Jogo do Poder, hoje com participação da deputada Aspásia Camargo, do PV, e contando também com a presença de Geraldo Tadeu. No bloco anterior, deixei uma pergunta para você. Como você viu a participação do governo federal nesse primeiro round de discussão dos royalties, em que, em algum momento, ficou a dúvida de se o governo federal realmente estava encampando posições contrárias aos interesses do Rio de Janeiro por conta da interferência da ministra Ideli Salvati em alguns momentos da discussão que apontaram nessa direção. Como é que você viu isso? Que tipo de consequência política isso poderia ter? Você acredita que agora essa declaração do ministro Mantega, semana passada, de que realmente os governos do Rio e do Espírito Santo merecem um tratamento diferenciado, que a posição aprovada pelo Senado, que o projeto aprovado pelo Senado não interpreta as posições do governo federal, ou seja, está começando a se manifestar o governo de uma maneira um pouco dissonante em relação ao que foi aprovado? Olha, eu tendo a acreditar mais, não na falta de apetite político do governo, mas ainda num rescaldo de uma desarticulação política do governo, né? O governo federal começou o seu mandato com a figura central, que era o Antônio Palocci, que fazia o processo de negociação política da base. Esse personagem foi retirado, né, em sequência das denúncias que nós acompanhamos pela imprensa, e o governo ficou, durante um bom tempo, desarticulado politicamente. A prova disso são os embates dentro da própria base do governo, como esses deputados e senadores causaram, às vezes, alguns dissabores para o governo, dão algumas cochiladas, entre aspas, e com isso ministros são convocados, projetos de interesse do governo não são aprovados, né? Então havia uma dificuldade muito grande do governo em articular sua própria base. E no caso específico do debate a respeito dos royalties, eu acho que houve uma acomodação do governo no sentido de dizer, bom, de certa maneira, se eu não consigo contemplar essa base com, por exemplo, com a liberação de emendas parlamentares, né, com as nomeações do segundo e terceiro escalões do governo, que não tem encaminhado no ritmo que os deputados têm querido, pelo menos a gente estimula um debate que vai trazer um recurso que esses deputados poderão capitalizar nos seus estados de origem, dizendo, olha, eu consegui mais dinheiro. Em detrimento do Rio e do Espírito Santo. Em detrimento eu acho que não foi assim, eu não diria que houve uma má vontade especificamente com o Rio de Janeiro, com o Espírito Santo, mas isso é um resultado um pouco dessa desarticulação da base política do governo, e aí acho que uma tentativa dessa parte da articulação política do governo dizer o seguinte, bom, nós não vamos intervir nesse debate, vamos deixar ele acontecer de forma que mais pessoas sejam beneficiadas. Já que eu não estou liberando as emendas parlamentares, já que eu não estou nomeando no primeiro, segundo e terceiro escalões, eu dou digamos assim, um recurso para essas pessoas, entendeu? Agora, eu acho que isso revela uma mudança de atitude, sim, do governo. A declaração do ministro Mantega, acho que houve uma mudança de atitude e eu espero que o governo exerça a sua liderança, porque é muito importante. Deputada Aspásia Camargo, essa pressão desesperada dos estados não produtores sobre os royalties do Rio de Janeiro poderia, caso se consumasse, trazer sérios problemas para o Rio de Janeiro. A questão previdenciária, todo o Rio Previdência é lastreado no dinheiro dos royalties. Dinheiro dos royalties vão também para o FECAM, teríamos problemas ambientais adicionais a esse. Ou seja, a dívida do Rio de Janeiro, parte dela foi negociada, lastreada na negociação dos royalties. Ou seja, estava se configurando uma quebra do Pacto Federativo por conta dessa pressão. A senhora concorda? Eu concordo. Eu acho que é muito difícil esse Pacto Federativo no Brasil, porque nós estamos convalescendo de uma longa crise econômica. Passamos 18, 20 anos na pior situação, com hiperinflação e tantos problemas. E para corrigir esse processo, essa crise econômica, foi necessária realmente uma centralização muito grande na mão do governo federal. E o que está acontecendo hoje é que praticamente os compromissos da Constituição de 88 com os estados e municípios não estão valendo, não é? Porque você aumentou as contribuições, que não tem repartição, e os impostos diminuíram proporcionalmente as contribuições. Então, o resultado disso é que os repasses federais para estados e municípios caíram muito. E é isso que está incomodando e é isso que hoje a UNALE, que é a União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais, que congrega todos os deputados estaduais e assembleias legislativas, decidiu abrir essa discussão. Eu até sou presidente dessa comissão. Da reconstrução de um novo Pacto Federativo. Da reconstrução do Pacto Federativo, é uma comissão interessante, porque ela tem como objetivo fortalecer
Os estados estão muito enfraquecidos, porque os municípios, apesar de estarem sofrendo sem dinheiro, eles estão com muito poder, eles fazem muita coisa. Mas os estados estão sem função. Quais são, em função dessa análise que a comissão já fez, quer dizer, os grandes pontos a serem corrigidos? Um deles, a senhora citou aqui, é a questão dos tributos. Na realidade, se criou contribuições e não se criou a proposta impostos, que a Unália está e as fazendo... contribuições não são compartilhadas, os impostos sim. Agora, além disso, o que não, mais... Mas a Unália está propondo uma emenda constitucional tornando a contribuição equivalente ao imposto, que na verdade é o que está acontecendo. Sim. Então, se for assim, você diminui muito essa pressão. Distorção. E a outra questão que está na ordem do dia, eu acho que em primeiro lugar, é a dívida dos estados, porque a situação é aberrante. Né? Você tem hoje uma situação em que o governo federal é muito pior do que a usura dos piores banqueiros do mundo. Né? Nós estamos pagando, os estados estão pagando ao governo federal juros acima do mercado financeiro. Né? Então, isso não é possível. E mais, as dívidas de muitos estados são hoje maiores do que em 98, quando o acordo foi firmado, e foi um bom acordo na época. Então, o governo federal, acho que já aceita isso, abrir essa discussão. É lógico que o ano não é muito favorável, porque está todo mundo sem recursos. A dívida, como está, é impagável. Mas é impagável, e os estados estão cada vez com menos possibilidade de resolver problemas. E eu chamo aqui a atenção para o fato, por exemplo, no Rio de Janeiro, o governo estadual tem tido uma despesa sobre-humana na segurança pública, que não é função do governo estadual. Combater tráfico organizado, contrabando de armas, isso é função federal. Portanto, essa conta é uma conta federal que nós estamos pagando aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Né? E a outra questão é que o Supremo Tribunal Federal deu até o ano que vem para nós termos uma proposta votada pelo Congresso Nacional sobre o Fundo de Participação dos estados, porque o declarou critério... inconstitucional o critério. Mais uma vez, aí o Rio de Janeiro e São Paulo são os grandes castigados. Imagine que o Rio de Janeiro contribui com 118 bilhões de reais com o governo federal e recebe de volta, e nós ficamos todos felizes, não é? Quando há um parque aqui, um parque ali, a gente morre de felicidade. É 0,7% do total das nossas contribuições. Então, está tudo errado. Nós temos que repensar isso e estabelecer critérios mais justos para todos. Geraldo, aqui nesse programa, o senador Lindenberg Farias dizia o seguinte: olha, tem que ser corrigido isso é importante e tal, e se torna, mas é um problema, porque as grandes oligarquias no Nordeste, que controlam, de certa maneira, o Senado, aqui, enfim, não vão querer que isso mude. E, por exemplo, qual é o estado que é o maior beneficiário por esse critério atual do Fundo de Participação dos estados? É o Maranhão, cujo maior líder hoje preside o Senado. Você acredita que haja condições políticas, com essa composição do Senado, de fazer uma correção no Fundo de Participação dos estados, de maneira que ele fique realmente equilibrado, justo? Olha, é claro que há muitas resistências, né? Mas você falou do Maranhão, do José Sarney, que é o presidente do Senado, e ele tem a sua base eleitoral no Maranhão. É claro que ele vai resistir, os estados do Nordeste também. Os estados do Nordeste deram uma votação importante para a presidente Dilma, né? Isso sempre conta politicamente, tem uma representação que é proporcionalmente até maior do que é, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas eu acho que é hora desses estados se mobilizarem também, né? A gente acaba achando que esses debates ficam sempre no âmbito do legislativo, a gente não acha que é um tema que não interessa a maior parte da população, né? Essa mobilização em torno dos royalties começou a mudar um pouco esse paradigma, mostrando que realmente a população, assim, os grupos mais organizados, pelo menos, estão interessados nisso. Então, essa questão do Pacto Federativo é fundamental. Mas, Tadeu, hoje. Eu acho o seguinte: o que ficou claro nas discussões que nós tivemos é o seguinte, é que o que justifica que alguns estados recebam mais, outros menos, etc., é o problema da pobreza, porque, afinal de contas, a principal função de uma federação é produzir a equidade correção social. Das distorções regionais. É reduzir as desigualdades. Né? Sim, mas nesse caso não seria o Maranhão também? Tem o Piauí, que seria uma situação pior ainda. Eu acho que nós não temos que procurar a mesquinharia. Eu estou ganhando menos, eu estou ganhando mais. Eu acho que nós temos que saber que há distorções e que a melhor maneira de fazer é a generosidade, dizer, olha, vamos estabelecer uma regra aqui, inclusive criar, como a Federação Alemã já tem isso há muitas décadas, um fundo de equalização,
E essa equalização é para equalizar mesmo, porque muitas vezes, e isso até tem sido discutido também sobre os royalties, você tem que ter nesses recursos especiais, formas especiais também de usar, né, para que esse dinheiro não seja apenas para, digamos, atividades que sejam duvidosas ou discutíveis, né? Eu acho que é esse o problema. Ok, vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.